Olá mais uma vez, você que está acompanhando a gente aqui pelo Foco Tributário ou que está descobrindo o nosso canal através desse vídeo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série Sem Dúvidas, em que a gente está respondendo a 100 perguntas postadas pela nossa audiência nos vários perfis das redes sociais do Foco Tributário. Hoje a gente separou a pergunta da Vanessa Oliveira. Ela sempre está postando comentários em nossos vídeos e postou um questionamento muito interessante. E a gente vai aproveitar, Vanessa, para lhe prestigiar e também tirar a dúvida de muita gente em relação a esse tema tão complexo. Eu não vou ler exatamente a pergunta do jeito que ela colocou, mas vou me basear em um exemplo que vai reproduzir aquilo que ela questionou e que vai ficar mais fácil para a gente trabalhar essa questão. Imagina que um tomador de serviço seja de São Paulo, capital. Ele contrata um prestador de serviços de Campinas. O serviço é tributado pela regra geral, de acordo com o caput do artigo 3º da Lei 116, ou seja, é devido no local do estabelecimento prestador em Campinas, e o tomador, que é de São Paulo, consulta o CEPOM antes de pagar esse prestador e verifica que o prestador está inscrito no CEPOM de São Paulo. Resultado, a retenção não vai ser descontada e recolhida para a capital. O imposto é devido para Campinas. A dúvida da Vanessa é: e se ela tiver uma filial ou uma unidade, se ela for um órgão público lá em Campinas, ela teria que fazer a retenção por força da Lei de Campinas? A Lei de Campinas alcançaria o estabelecimento que ela possui no território do município, considerando que a contratação não foi feita por essa unidade de Campinas, mas pela unidade sede da empresa ou da entidade pública em São Paulo, capital? Olha, Vanessa, essa é uma das dúvidas mais difíceis de a gente enfrentar nos treinamentos a respeito da retenção do ISS. E sempre que a gente fala isso, a gente defende o nosso posicionamento, mas ressaltando que a Lei Complementar 116 é omissa ao tratar desses aspectos peculiares que envolvem a retenção do ISS. A gente pode dizer que há uma série de situações em que a gente precisa interpretar de maneira sistemática a legislação, conduzindo os participantes dos nossos cursos, os nossos clientes, inclusive os clientes do Sistema Web Gestão Tributária, para uma orientação que é, ao mesmo tempo, razoável do ponto de vista jurídico e segura, principalmente para quem é tomador de serviço. E, de acordo com o nosso ponto de vista, a retenção deve sim ser efetuada se a unidade contratante possui um estabelecimento, uma filial ou qualquer tipo de escritório ou representação no município competente para a cobrança do imposto, mas desde que a lei do município obrigue aquele tomador a efetuar a retenção. Imaginando, por exemplo, que o tomador em São Paulo possui uma unidade em Campinas, se a lei de Campinas fala, por exemplo, que as instituições financeiras são obrigadas a reter e recolher o ISS para Campinas, e essa unidade da entidade contratante é uma instituição financeira, ou seja, se a gente está falando de um banco, por exemplo, a gente deve considerar que, por força da Lei de Campinas, essa unidade de Campinas se torna obrigada a reter o ISS para lá, ainda que a contratação tenha sido feita pela unidade matriz dessa instituição financeira sediada em São Paulo. E por que a gente entende isso? Existe um artigo no Código Tributário Nacional, que é o artigo 128, que ele é reproduzido quase que na íntegra no artigo 6º da Lei Complementar 116. A diferença é que no CTN o texto está falando para a União, os estados e os municípios, enquanto que na Lei Complementar 116 o artigo 6º está falando apenas dos municípios e também do Distrito Federal, que é quem pode cobrar o ISS. Fora isso, a redação dos dois textos é praticamente idêntica. E o que eles falam? Que o município, no caso do ISS, ou o Distrito Federal, pode atribuir à pessoa tomadora do serviço a responsabilidade pelo recolhimento do tributo. Em outras palavras, quando a lei municipal obriga uma determinada pessoa a efetuar a retenção, a lei diz que quem fica obrigado é a pessoa. Ou seja, na nossa interpretação, é a pessoa jurídica tomadora que é alcançada, no contexto do nosso exemplo, pela Lei de Campinas. Não é o estabelecimento da pessoa que fica situado em Campinas, mas a pessoa jurídica tomadora do serviço.
Esse é um raciocínio sistemático que embasa a nossa tese de que o município de Campinas pode exigir o ISS na fonte se o tomador daquele serviço se enquadra como substituto tributário de acordo com a sua lei, ainda que a unidade tomadora não tenha sido aquela localizada no território de Campinas, ainda que tenha sido uma unidade sediada em outro município, como no nosso exemplo em São Paulo, capital. E isso porque trata-se da mesma pessoa. Não estamos falando de pessoas jurídicas distintas, mas apenas estabelecimentos distintos da mesma pessoa jurídica tomadora. Inclusive, na nossa atividade assessorando municípios com o objetivo de incrementar a arrecadação, a gente orienta que o sistema de nota fiscal eletrônica ele seja parametrizado para fazer uma amarração automática a partir do CNPJ raiz da empresa tomadora do serviço. Em outras palavras, o ideal é que o sistema de nota eletrônica de Campinas tenha um parâmetro considerando que o número raiz do CNPJ dessa instituição financeira que eu utilizei no exemplo seja considerado como substituto tributário e não o número completo do CNPJ, porque se for o número completo do CNPJ, considerando apenas as unidades dessa instituição financeira localizadas em Campinas, um número muito menor de hipóteses de retenção vai alcançar essa empresa tomadora. Por isso, a orientação que a gente dá para os municípios é baseado nesses artigos que eu mencionei, tanto do CTN quanto da Lei Complementar 116, para que a vinculação seja feita à pessoa tomadora. Isso se torna ainda mais complexo quando a pessoa tomadora é um órgão público. E isso porque, no caso específico que você perguntou, Vanessa, a gente tem uma discussão muito complexa em relação aos órgãos públicos que têm unidades centrais com um CNPJ único para todos os estabelecimentos de um determinado estado, como é bastante comum em determinados órgãos federais que a gente está habituado a fazer treinamentos. E isso por quê? Porque nessa hipótese, o município de Campinas não teria como estabelecer no seu sistema de nota eletrônica um parâmetro baseado no CNPJ do tomador, considerando o número de filial. E aí vem mais uma justificativa, mais uma razão para a gente considerar que o raciocínio que a gente está propondo está correto. O município de Campinas pode, então, cadastrar o CNPJ daquela entidade contratante, mesmo sendo um órgão público sediado em São Paulo, a fim de que ele faça retenção em todos os serviços que são tributados para Campinas, desde que a fiscalização de Campinas tenha identificado que há uma unidade daquele órgão público tomador no seu território. Eu sei que esse posicionamento que a gente adota é bastante polêmico e vários tomadores eles se reservam o direito de interpretar de maneira diferente, até porque, do ponto de vista operacional, isso representa um trabalho maior para muitas empresas e entidades públicas no que diz respeito à gestão da retenção do ISS na fonte, mas no nosso ponto de vista é um entendimento correto, juridicamente razoável, inclusive embasado nesses artigos que a gente citou. Se você não concorda, coloque aí nos comentários a razão para você não concordar com o nosso posicionamento. Eu tenho certeza que esse debate vai enriquecer tanto a você quanto a gente. Se você concorda e acha que esse é o procedimento mais seguro, certamente para você como tomador de serviço, você vai ficar isento de riscos em caso de fiscalizações futuras. E olha, quero lembrar a vocês que o Foco Tributário está com um canal no Telegram que não para de crescer. Todos os dias mais pessoas entram no nosso canal para receber diretamente no seu celular. Não só os links para conteúdos que a gente publica habitualmente, como também alguns conteúdos exclusivos produzidos apenas para quem nos acompanha por ali. E eu quero finalizar agradecendo mais uma vez pela sua audiência, dizendo que amanhã, se Deus permitir, a gente está aqui respondendo a mais uma dúvida de outro seguidor nosso. Um abraço para cada um de vocês e até amanhã.